os olhos fechados e as mãos no coração, vamos falar com Deus agora. Senhor Deus grande, poderoso, santo, como nós também queremos ser. Obrigado por esse dia, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa, fazendo a Tua vontade, dando ao Senhor condições, do Senhor vir ao nosso encontro, do Senhor operar, do Senhor abençoar, do Senhor, meu Deus, se manifestar, fazer a diferença, do Senhor, meu Deus, falar conosco e nos instruir, nos dirigir para o caminho certo, para o caminho que o Senhor tem para nós, tem conosco. Eu te agradeço por hoje, te agradeço pela vida, te agradeço pela saúde, te agradeço, meu Deus, por cada situação que o Senhor tem operado e também aquelas que o Senhor, meu Deus, tem permitido, as que o Senhor, meu Pai, tem deixado para que nós cresçamos por meio delas, por causa delas, que se não fossem elas, não estaríamos, meu Deus, nos superando e descobrindo ainda mais do nosso potencial. O Senhor tem deixado situações para que nós vamos além, para que não fiquemos mais parados, acomodados, para que a preguiça não impere mais a nossa vida, mas para que venhamos, meu Deus, nos voltar para o Senhor, fazer a Tua vontade, dar condições ao Senhor, meu Deus. E é isso que mais uma vez nós fazemos aqui agora. Eu peço, fala conosco, com cada um de nós, a começar por mim, que a Tua palavra venha, nos dirija, nos conduza, que a Tua palavra, meu Deus, seja para nós a proteção, o limite até onde o diabo pode agir. E também, meu Deus, seja o degrau por onde nós vamos subir e vamos, meu Deus, ver a promoção, a bênção, meu Deus, do Senhor na nossa vida. Eu peço, nos perdoa por todos os pecados, os erros que nós cometemos, as falhas, cada imprudência, inconsequência, cada atitude nossa que não foi do Espírito, que foi da carne. Nos perdoa, Senhor. Eu te peço, passa com Teu sangue, nos purifica de todo mal e nos ajuda, porque até para orar nós precisamos da Tua ajuda. Eu peço, me ajuda aqui agora a orar, a pregar, a falar, a estar aqui, como cada um, meu Deus, que ninguém seja roubado dentro da Tua casa, seja ouvindo, seja pregando, seja apoiando, seja louvando, seja da maneira que o Senhor colocou, que estejamos atentos, que tenhamos, meu Deus, o temor do Senhor, a reverência pelo Teu poder, pela Tua presença, pelo Teu nome, pela Tua casa e pelas coisas do Senhor. Eu oro para que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. Abençoa cada um de nós. Responda a nossa oração. Manifesta o Teu poder. Materializa, meu Deus, cada projeto de conquista que nós temos orado e pelos quais nós temos perseverado. Eu peço que aqui o Senhor esteja conosco, porque o mais importante é a Tua presença. Abençoa esse culto. Eu entrego ele nas Tuas mãos, para que ele seja bênção e instrumento de bênção do Senhor sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022. 10 vezes mais e incomparável será o meu ano, pela unção do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Aqui em Efésios 5, 25, está escrito: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Nós temos já, pelo menos, há umas 3 semanas, na minha visão, que Deus tem tratado a nossa parte de relacionamento, os nossos relacionamentos. Eu vejo, por exemplo,
depois de algumas palavras, alguns que chegaram em mim e disseram, olha, essa área da minha vida eu já tinha deixado. Essa parte aqui eu já tinha dito para mim, não, eu vou viver e vou tratar eu vou me focar nisso aqui, eu vou me envolver em tal coisa, mas eu vou deixar essa parte, falando da parte de relacionamento, principalmente da parte conjugal, né? Porque essa parte não adianta, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Vamos fazer um voto aqui agora. Vamos fazer um voto, gente? Amém? Esse não custa nada, viu? De graça. Não diga mais eu fiz tudo. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, não diga mais. Dentro desse propósito, eu estou numa campanha para que a gente fale certo. Cada culto aqui eu tenho uma expressão que eu pego, que eu lembro, que eu percebo, e essa é uma que a gente não pode mais usar. Porque a gente se limita nisso. Sabe, eu já fiz tudo, não. A vida, o Senhor tem nos ensinado que a vida é uma constante de aprendizado, de ensino. Quando você diz que você já fez tudo, quer dizer, você está dizendo duas coisas ao mesmo tempo. Você fez tudo o que você sabia, podia, tinha condições, tempo, fé e força, o que não é verdade. Não é verdade. A gente sempre tem alguma coisa que não faz. E não faz porque não crê. Não, e não é isso aqui que vai mudar. Não, isso aqui lá atrás, não. Primeira coisa, então, a mentira. Segunda, você se limita. É como se você afirmasse que daquela última atitude que você tomou para frente, nada mais vai ter resultado, importância, não vai surtir em efeito. Então, essa é uma expressão que para qualquer área da sua vida não use mais. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Porque ela, além de tudo, mostra que você está fechado para aprender. Ou seja, essa área eu não vou escutar mais, porque eu já fiz tudo. Não. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? É muito melhor. Tem mais alguma coisa que eu posso colocar, que eu posso investir? Tem mais alguma coisa que o Senhor espera de mim, que o Senhor quer de mim? Porque, por exemplo, eu, sendo sincero, não posso dizer hoje, e eu acho que eu nunca vou conseguir dizer, que eu fiz tudo como Jesus fez pela igreja. Para minha esposa, por exemplo. Se eu falar uma coisa dessa, não, eu já fiz tudo para minha mulher. Se ela não mudar, se ela não quiser ser uma boa esposa, eu já fiz tudo. Mentira. Porque olha o que está escrito aqui. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E deu sua vida por ela. Eu não dei minha vida por ela. E às vezes a gente usa essa expressão dar a vida também de uma maneira exagerada, né? A gente fez algumas coisas, abriu mão de algumas coisas, geralmente algo que tem a ver com dinheiro e com tempo, e diz, eu dei a minha vida pelo fulano, eu dei a minha vida pelo cicrano. Não. Eu não dei minha vida por ela. Jesus sim deu a vida por mim. Eu não amo ela ainda como Cristo amou a igreja. De forma incondicional. Ou seja, independente de quem você é, independente. Vamos lembrar, como é que Cristo ama a igreja? É o bonzinho que Jesus ama? É o dizimista que ele ama? É o que está todo dia na igreja, todo culto, igual hoje, vai tirar o feriado de carnaval para fazer a jornada, 4 cultos, orações, intercessões,
enquanto aquele que nem vai vir à igreja, que agora no carnaval aproveitou para ir num bloquinho aí, entendeu? Né, para dar uma escapada. Esse Deus não ama, mas o que está aqui 4 cultos do Senhor ama. É assim? Ele ama os dois. Então, nós precisamos alinhar as nossas expressões. Alinhar. Sabe por quê? Ainda semana passada eu falei. Quem foi uma pessoa que tentou usar expressões exageradas e mentirosas até para argumentar com Deus? E não deu certo. Saul. Lembra do Saul? Os filisteus estavam vindo, o exército se aproximava, e eu vi que os soldados estavam se dispersando, então pensei, eles vão chegar e eu não me sacrifiquei, eu não ofereci holocausto ao Senhor ainda. Então eu fui lá e me sacrifiquei para isso. Mentira. Não teve esse propósito. O propósito de trazer a bênção de Deus para aquilo, porque ele sabia que ele não tinha esse poder. O propósito foi dar uma satisfação moral, um presente visual para aqueles soldados que ainda estavam lá para ver, ele está fazendo alguma coisa. Então eu me sacrifiquei. Não, ele não se sacrificou, ele pegou o que era interessante para ele. E nós não podemos, isso é uma coisa que não é difícil, mas que precisa de atenção e dedicação. Nós alinharmos as nossas expressões, o que sai da nossa boca, o que a gente fala, com o que exatamente a gente está fazendo. Nós não podemos ser aqueles cristãos que tudo é exagerado, que as expressões não correspondem à verdade, porque você se acostuma com a mentira. Você vai se acostumando. Sabe, é igual a expressão sacrifício. Quantas pessoas que usam a expressão sacrifício e às vezes nem sabem o que significa? Na palavra, por exemplo, a expressão sacrifício sempre tinha sangue envolvido. Então, o mínimo que você pode usar a palavra sacrifício, principalmente quando você está falando de algo para Deus, você tem que ter sangue ali, tem que derramar sangue, tem que ter algo teu ali mesmo. Algo que você derramou, que você tirou de si para dar a Deus, e não algo que você deu uma encaixada, né? Pegou o que estava sobrando, fez de qualquer forma, não. Porque é outra expressão que você ouve demais também. Não, porque o meu sacrifício... E sabe qual que é o problema disso? O problema disso é se nivelar por baixo. Isso é uma coisa que a bispa tem falado muito. Por que hoje a gente está estourando coisas na nossa face tanto? Porque a igreja, em geral, está nivelada por baixo. A igreja tem se nivelado por baixo, a igreja está se nivelando pelas obras, pelas atitudes, pelo comportamento do mundo. O povo de Deus, que é a igreja, está nivelando as suas expressões, suas palavras, por palavras tanto de baixo calão, que são palavras torpes, xingamentos, e não tem nenhum problema, como também o nível de sinceridade, o nível de verdade, está muito nivelado por baixo. Essas palavras que não são verdade, mas todo mundo fala assim. Não tem um problema eu falar desse jeito, é assim mesmo, é isso aí, não. A gente vai perdendo a noção, a gente vai perdendo o propósito. Aí quando aquilo precisa ter o verdadeiro significado, a gente nem sabe mais. A gente não tem mais aquele nível, não tem mais aquele padrão. Então não é nem essa palavra, mas eu quero que você pense coisas, e essas que eu te dei já de exemplos, são exemplos simples, mas que acontecem demais no nosso dia a dia. Se você já está assim, não continua. Volta,
Não, eu vou ser sincero. O que é, o que não é, o que é bem assim, o que não é bem assim, não é bem assim. Em cada expressão. Uma palavra que eu já disse aqui, por exemplo, que eu tirei do meu vocabulário, e isso eu falava muito essa palavra, e falava assim, despropositamente, que é a palavra, alguém te fala alguma coisa, alguém te conta alguma coisa, né? E eu vi isso, eu vi o resultado disso na prática. Algumas semanas atrás a gente teve algumas situações na igreja, uma delas até, né, foi visível, notório, quem estava aqui no culto percebeu, e eu tirei uma expressão da minha vida, que é aquela que você, às vezes alguém te fala uma coisa, você está ouvindo, você fala, você está louco? Você está louco, fulano? Você está louca? Quem tem alguém louco por perto sabe que isso não é brincadeira. Alguém aqui tem alguém perto, na família, perto, alguém louco? Louco. Tem? Quando uma pessoa é louca, ela tem o espírito da loucura, ela tem um problema, por exemplo, né, algum tipo de demência, não tem nada a ver com essa expressão que a gente usa. De alguém estar exagerando, por exemplo, é ou não é? Às vezes a gente usa essa expressão quando alguém exagera. Às vezes a gente usa essa expressão quando alguém fala algo que a gente não gosta de ouvir. Então, o fulano está louco. Não está não. Em nome de Jesus não está. Inclusive eu saí dizendo para pessoas que eu costumava falar, eu te abençoe em nome de Jesus, eu quebro essas palavras. Porque se eu não acredito nas minhas palavras, por que elas vão ter poder quando eu precisar delas? Você está entendendo? Eu não acredito, eu falo descompromissadamente, falo de qualquer forma, falo às vezes com meu cônjuge, com meus familiares, com meus pares, não tenho um temor para falar com essas pessoas. Por que tem gente que caiu naquela história do menino, né, com o pastor de ovelhas que foi traído por si mesmo? Que aquela historinha, o pai falou para o filho, vai lá, cuida das ovelhas, o filho estava lá cuidando, de repente deu um grito para o pai, pai, socorro, 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 tem um lobo aqui. O pai sai de tudo que estava fazendo, vai lá, o que foi, filho, o que está acontecendo, filho? É brincadeira. Aí o pai, não faz isso não, filho, vai lá, o filho de novo, grita, socorro, pai, socorro, agora tem um lobo aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. O pai sai correndo lá, chega lá, o que foi, filho, cadê o lobo? Ah não, pai, é brincadeira. Você já sabe, né, o que vai acontecer, né? Aí, a terceira vez, está o menino lá, de repente vê um lobo mesmo. Aparece um lobo. E o filho gritou, pai, socorro, agora tem um lobo de verdade, pai. O pai ouviu lá e falou assim, já sei, é brincadeira. Isso acontece demais com pessoas que não têm compromisso com a verdade, saem falando, exageram, falam demais, falam sem critério, falam sem temor. E aí depois, quando querem ser levadas a sério, quando querem que a voz, que a palavra tenha peso, não tem. Aí a pessoa não tem peso de escolha no meio de outros, a palavra dela não é levada a sério, não é considerada, não é acreditada. E aí ela fica triste, chateada, ela acha que estão injustiçando ela, mas ela não trabalhou para que aquilo acontecesse. E não adianta, uma vez eu ouvi isso, e eu ouvia daqueles cultos que a gente ouve, ficou assim meio chateado, né? Não, e aí vem aquele pensamento, não, mas eu não sou assim.
E eu sempre digo uma coisa, a primeira coisa que tem que acontecer quando você ouve a palavra é a aceitação. Se você não tem credibilidade, se para decisões importantes as pessoas que estão à sua volta não pedem a sua opinião, isso não é por acaso. Você está entendendo? Se os teus filhos não buscam conselho em você, se o teu cônjuge, quando está num momento muito difícil, está numa situação grave, não busca você para ouvir sequer uma opinião, um conselho, não te pergunta o que você acha, isso não é normal. E boa parte disso tem a ver com a maneira como as pessoas se expressam. Tem gente que não é levada a sério por ninguém que tenha um pouco mais de inteligência. Eu costumo dizer, você quer divulgar alguma coisa mais rápido do que no Instagram, que dizem que é o melhor? Fala para algumas pessoas. E para algumas parece que se você falar algo para elas e falar assim, ó, não fala para ninguém, aí é mais rápido ainda, né, para o negócio espalhar. Ó, fulano, eu estou te contando isso, aconteceu, mas não fala para ninguém. Você vai ver que tem coisa que assim é rápido. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Você não pode ser a pessoa que ouve algo de alguém, sai falando. Você não pode ser a pessoa que fala demais. E aí você vai dizer assim, começou na palavra, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Por quê? Porque Deus tem trabalhado os nossos relacionamentos. Deus tem falado que cada um de nós somos uma parte, um membro do corpo de quem? Vamos nos colocar aqui. Se cada um de nós, tem até o versículo, vamos ler aqui, Romanos 12, 4. Assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Bate no teu peito e diga, sou eu. Você é uma pessoa escolhida, a palavra chegou até você. Apesar de nós não acreditarmos na teoria que alguns cristãos têm da predestinação, de que para você ter ouvido a palavra é algo que já foi determinado e não são todos que vão ouvir e ter a oportunidade de crer, não, nós acreditamos que todos vão ouvir e vão ficar com Deus aqueles que crerem. Então, no caso, está escrito que nós fomos escolhidos. Se você está literalmente aqui ouvindo esta palavra, você é um escolhido. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Então, desde que estejamos ligados às outras partes, constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Então, cada um aqui, está escrito, é palavra de Deus, cada um de nós somos parte de um corpo. Nós não sabemos, se fosse um corpo, que parte do corpo nós seríamos. Mas eu te pergunto, digamos que você é a boca. Porque pode ser, é ou não é verdade? Você tem que pensar que quando você abre a tua boca, você tem o propósito de ser a boca de Cristo. Já que você é parte
do corpo dele. E com ele nós somos todos um corpo. Quando você abre a tua boca, a sua boca aberta, independente, não é na igreja não. Eu falo às vezes, né? É fácil aqui no altar eu ser de Deus. Eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra, né? Quem vem já sabe o que vai encontrar, sabe que vai... você sabe que o assunto aqui vai ser a palavra. Então não vai ter outra coisa. Agora, será que quando eu estou num momento difícil, a minha boca, ela é a boca de Cristo, como aqui no altar ela é? Será que no seu caso, quando você é tentado lá fora, alguma coisa acontece, sua boca é a boca de Cristo? Você tem essa palavra? Ou seja, o que você fala, lá no lugar que você se encontra, diante de quem você está, é o que Cristo falaria? É algo que abençoa a tua vida e a vida de quem está te ouvindo, ainda que seja duro de ouvir? Ainda que não seja algo agradável, porque a gente tem que entender que Jesus falou coisas desagradáveis. Falou ou não falou? Chamou, por exemplo, um grupo de religiosos de raça de víboras. Sepulcros caiados. Mas Jesus não mentiu. Jesus não falou com o propósito de ofender alguém. Ele falou para despertar. Ou seja, olha a condição em que você está. Olha a condição espiritual que você se encontra, tendo acesso à palavra, tendo acesso à lei de Deus. Então, quando ele falou com aquele grupo, não foi para acabar com eles, eu quero agora que eles fiquem aqui caídos no chão. Não, mas para eles se situarem. E esse é um propósito que nós temos ao conhecer a palavra de Deus e que alguns, por covardia, por medo, por incredulidade não usam. Que é o propósito de usar as palavras para situar pessoas. Fala a verdade. Quanto foi bom quando a gente não sabia de algo, ainda que a gente não sabia que o que estava fazendo era ruim, não era agradável, não era legal, não era benéfico, e a gente veio a um culto, ou num atendimento com alguém te falou, não, isso aqui que você está fazendo não é bom. Quando veio alguém como um Jetro na vida da gente, para o Moisés, e situou ele, o que você está fazendo, eu sei que a tua intenção é boa, você está se dedicando para as pessoas, você está dando o seu melhor não, né? Você está fazendo aí o que você sabe fazer, mas o que você está fazendo não é bom. Aquilo abriu a visão do Moisés para aquela área que estava sendo gasto boa parte da vida dele e não estava dando o resultado que podia dar. Quantas vezes que nós temos visão que alguém não tem? Que nós estamos vendo alguma coisa que a pessoa que está passando, vivendo, não está vendo. E a nossa boca deve ser usada para isso, para situar aquela pessoa. Isso aí que você está fazendo não é bom. Ou mesmo para validar, quando alguém tem uma atitude, uma obra que é boa, uma obra que é incrível, que a gente pode dizer, igual Jesus disse, para aquela mulher que derramou sobre os pés dele o perfume, derramou sobre ele o perfume, enxugou com os cabelos dela. Olha, tua obra você me preparou para o meu sepultamento. Ninguém aqui fez o que ela fez, que é a tal, que hoje tanto é usado a palavra validação. Tem gente que sabe que o marido, que a esposa, que o filho, que o pai, que a mãe, que o irmão, que o amigo, que o colega de trabalho, não tem ninguém para validar e reconhecer o que é feito.
E você vê o que é feito, você vê aquela atitude. Às vezes você está entrando lá no teu prédio, por exemplo, você vê que tem a senhorinha, aquele senhorzinho que está ali limpando, que está ali aquele dia que ele está de cabeça baixa, que não está bem. Você vê que às vezes aquela tua palavra para ele, aquela tua expressão para ele, pode mudar o dia dele. E quantos que são tocados? Fala. Fala para essa pessoa. Diga para ela o quanto que é importante o que ela faz. Mostra para ela que o que ela faz é visto, é bom. Mas você na sua vida, na sua ocupação, né? Que claro que você parar e dizer para essa pessoa, puxa, está bonito isso aqui, não está bem, hein? Olha o que você fez aquele dia lá por mim, olha aquele serviço, olha aquele favor, aquela limpeza, olha aquele prato que você cozinhou, está muito bom. Não, mas eu não posso parar. Eu não posso gastar esses segundos aqui, porque eles podem alterar a minha vida. Eles vão me desviar do meu propósito. Não, na verdade, eles são resultado do egoísmo. Às vezes até da incredulidade. Quantas pessoas que o Espírito Santo fala com elas e elas não acreditam que é o Espírito Santo. Porque algumas acreditam que o Espírito Santo só vai falar coisas do tipo, aquela é a porta para você entrar. Ó Deus, né, com aquela voz que eu gostaria de ter, do Cid Moreira, sabe? Deus vai fazer isso na sua vida. Agora é o Espírito Santo, agora... esse é o Espírito Santo, só fala coisa boa, só fala coisa que responde às minhas orações. Não, quantas vezes ele está dizendo para você ali, fala isso. Quebra esse gelo, não é nem essa pedra de gelo, quebra esse iceberg que tem entre você e o seu cônjuge. Fala isso para ele, fala isso para ela. Aí vem o diabo, já vê a atuação do Espírito Santo, o diabo vem correndo ali, chega, até escorrega, te espeta com aquele tridente dele e fala assim, não fala não, que ele vai te dar um coice. Deixa, não fala não. Aí você ouve, não vou falar nada não, deixa para lá. Fica calado, quieto, não tem uma atitude. Quantas vezes que o teu filho, a tua filha, precisa daquela atitude tua? Ou que ele precisa que você não tenha aquela atitude tua, que você tenha uma atitude de Deus para ele. Que você não seja você. Que você não se repita. Quando eu falo não seja você, não se repita, eu tiro o exemplo de mim. Quantas coisas que eu vejo que eu tenho que, às vezes, quase que me amarrar para não fazer. Principalmente com a minha filha, porque esse conhecimento que a gente vai tendo do quanto que teve de referência, o quanto que a gente, sem pensar, repete as referências que a gente teve, né? Então, tenho, na verdade, e no sentido de demonstração de carinho, de afeto, dessas coisas, né? Que às vezes até o nome para mim é difícil falar, que eu não tenho essa familiaridade. A minha referência foi praticamente nula. Então, se for para eu ser o que eu sou, eu vou fazer ela como fizeram comigo. Então, muitas vezes, o que eu preciso é não me repetir. É naquele momento analisar, deixa eu ver o que ela precisa, o que é bom para a família. Então vamos fazer. Então, muitas vezes, a vontade de falar algo é isso. Não é assim, né? Por exemplo, sabe aquela coisa que quem não teve, né, esse afeto sabe que não é fácil, vem uma menininha com uma boneca que não tem nada a ver e fala, como é que tá? Fala, não tem nada aí, filho, né? Você arrebentar com a pessoa, e aí você pegar e falar, o que será que ela está esperando ouvir? Não tem... tá bonitinha, né? Você fez isso, passou um batonzinho. Você viu? Vi, claro que eu vi. Esse não sou eu. Esse não sou eu. Mas esse é o eu que eu decido ser para não me repetir.
e falar assim, agora não estou com tempo, agora não dá. Não, agora o papai está trabalhando. Pegar alguma coisa para não lidar com aquilo. Esse sou eu. A pessoa que não quer estar com pessoas. Uma vez atendendo uma pessoa, a pessoa me fez uma pergunta e se surpreendeu com a resposta. Estava num dia, inclusive, num desses atendimentos, era o 5º atendimento do dia, né? E a pessoa tinha vindo de manhã, não estava atendendo alguém, veio depois na hora do almoço, estava atendendo, depois veio à tarde, esperou atender mais uma pessoa, enfim. Ela me fez uma pergunta assim, se você fosse para trabalhar tal, você trabalharia nesse setor ou nesse setor? O setor que eu falei é um setor que não tem nada a ver com pessoas. Ela disse, eu imaginei que você trabalharia num RH, que você ia trabalhar com gente, ia trabalhar com tal. Eu falei, não. É o contrário. Eu não sou uma pessoa de pessoas. Eu não fui formado, minha vida não foi essa para estar ali no meio, para gostar e tal. Mas eu sei o que é bom para mim. E o que é bom para mim é o que eu não quero. Então essa foi uma das consciências das melhores que eu tive na minha vida. E eu não recebi do nada, eu fui situado. Eu tive gente que falou para mim, se você fizer o que você quer, se você fizer só o que é agradável para a sua carne, isso vai ser desastroso para a sua vida, como está sendo. Então, tome decisões sábias. Decisões sábias é você fazer o que é certo, é você fazer o que é bom, que é o que o Senhor está nos ensinando nesses nossos relacionamentos com a nossa família, a família que tem Deus como nosso Pai. Se você não é a pessoa, se você não é a parte do corpo que você pode ser, teus relacionamentos não vão ser bons. Então eu diria, como boca, você é uma boa boca? Você é uma boca que equivale à boca de Jesus, à boca de Deus? Como cabeça, você é uma boa cabeça? Como mão, você é uma boa mão? Você é a mão que faz bem? Você é a mão que quando tem que corrigir, corrige, quando tem que acariciar, acaricia? Você é o pé que está firme, que independente do tempo está ali de pé quando tem que estar em pé? Você é o braço como o de Moisés, que ficou para cima, que permaneceu levantado? A gente tem que se fazer essas perguntas. Que como corpo, a parte que eu sou, que eu estou sendo, quando eu ajo, quando eu falo, quando eu me posiciono, quando eu tomo uma decisão, eu estou sendo essa parte do corpo que equivale ao corpo de Cristo? Como um familiar de Deus, eu sou um membro que orgulha a família? E lembra, você não é um membro que orgulha quando você só faz o que todo mundo gosta, mas quando você faz o que é certo. Seja a pessoa, se você não é, se torne. Há pessoas que as pessoas buscam conselho. A pessoa que quando fala algo as pessoas vão ter temor, porque sabem que o que você está falando equivale à realidade, à verdade, é isso. Você que é pai e mãe, seja aquela pessoa que o que você fala os teus filhos sabem, é aquilo mesmo. Não é ameaça, não está aumentando, não é colocando medo. Não, minha mãe falou, é isso aí. Meu pai falou, é isso aí. Não prometa o que você não pode cumprir, porque tudo que Deus prometeu, Ele cumpre. É ou não é verdade? Não prometa. Não seja aquela pessoa que alguém chega em você, fulano, você faz, fulano, me ajuda, fulano, me dá, fulano, que é o primeiro filho lá, né, da parábola. Que o pai diz, filho, vamos comigo para a vinha amanhã, trabalhar, o filho, pode contar comigo, vou estar lá. Mas ele não foi.
Já o outro filho que falou para o pai, pai, eu não vou. Depois ele se arrependeu, pensou, não, eu vou sim, meu pai vai precisar de mim. Ele foi. E Jesus, quando contou essa parábola, disse, qual que foi o que agradou ao pai? O que falou, mas não foi? Ou o que disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi? Todo mundo respondeu, o que foi? Então não seja pessoa de promessas, eu vou fazer, eu vou dar, eu vou te ajudar, eu vou estar. Não, assuma o que você pode cumprir. Muitos dos relacionamentos nossos não estão bons. Acredite, aceite e acredite. Não são porque as pessoas do outro lado não são cristãs, não são boas. Porque às vezes nem com os cristãos a gente se relaciona bem. A gente nem com os cristãos a gente consegue estar ali como irmão. Porque destona daquilo que a palavra diz. Porque ainda é um contraste do que a palavra está dizendo. Porque não é a boca que devia ser, porque não é a mão que devia ser, porque não é a cabeça que devia ser. Porque não é o corpo que devia ser. Então pega essa palavra, pega cada uma, não é agora não. Ontem, o quanto nós ouvimos que o prazer de Deus é a nossa, termos como família dele. A semana passada, das coisas, das atitudes, do comportamento com quem, para quem realmente importa. Deus tem trabalhado, Deus tem enviado material, mensagem, Deus tem dado direção para nós trabalharmos, tratarmos, corrigirmos, melhorarmos e, em alguns casos, mudarmos o padrão dos nossos relacionamentos. Com Ele e com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Nós só não mudamos se formos incrédulos. Porque o incrédulo é aquele, não vou fazer, é difícil, é a outra pessoa o problema, não. Já o que vive pela fé, ele pega a palavra. E ele trata as áreas e as coisas que devem ser tratadas. Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito, coloque ele no seu coração. O que você é nesse corpo? Eu sei, você não vai saber se você é a mão, o dedo, a unha, o cabelo, os olhos, a boca, o pé, as pernas. Se você é o dorso. Se você é a barriga. Se você é as costas. Mas no que você se vê, seja como essa parte que seria a parte de Cristo. Lembra de Jesus, o que Ele fez. Se coloca nessa condição que Ele faria. O que tal parte do corpo de Jesus faria? E comece a alinhar as suas obras, palavras, atitudes, ações e reações. É difícil? Claro que é difícil, porque a gente vem de um costume diferente de vida. Esse é o difícil. Essa é a dificuldade. Talvez você se pergunte, por que é tão difícil? Porque a gente sempre está buscando repetir o que já aprendeu, porque já está dentro, é uma programação que existe. A dificuldade é criar um padrão novo. A dificuldade é fazer uma coisa nova. E Deus vem na frente e Ele diz, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Você não está percebendo isso?
Agora você precisa seguir Deus nisso e não se repetir. Não ser você. Não agir e reagir da mesma maneira. Mas fazer de forma diferente. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora, meu Pai, eu te peço que aqui cada um seja tocado pelo Espírito Santo. Ouvir a tua palavra, todos ouviram. E essa foi a minha parte, pregar a palavra. Dizer, meu Deus, como o Senhor está falando. Mas eu oro agora para que continue esse culto, para que continue, meu Deus, essa palavra, e que não fique apenas esse momento em que os ouvidos dessa pessoa ouviu esse som, mas que o coração dela seja tocado. Que o Senhor toque o coração, que o Senhor leve ela, meu Deus, a ver, a perceber o que disso está acontecendo na vida dela. Que parte do corpo do Senhor, meu Deus, ela tem sido. Se uma parte boa ou uma parte ruim. E o Senhor nos diz que não sejamos como um dedo decepado. Quer dizer que ele está ali sem propósito, que ele não tem mais, ele saiu do corpo, porque não faz mais parte do corpo. Não, Senhor, que nenhum de nós, a começar por mim, seja um dedo decepado. Que com o conhecimento da tua palavra, com condições, com uma fé para ser aplicada, continua fazendo aquilo que sempre fez. Continua agindo da maneira que sempre agiu. Egoísta, mesquinho, arrogante, soberbo, preguiçoso, de uma forma a ser, meu Deus, autocentrado, e não se abrir para esse relacionamento que o Senhor é quem diz que tem prazer em nos ver como família do Senhor. E nós não somos únicos da tua família. Nós somos parte de todo um corpo que o Senhor quer ver, meu Deus, todo ali interagindo. Um comunicando com o outro. Um ajudando, favorecendo, abençoando, aliviando ao outro. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos conduza para essa obra. Que o Senhor nos conduza para essa vida, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, porque como o Senhor mesmo diz, sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. E eu peço que o Senhor nos ajude a pensar certo. Nos ajuda, meu Deus, a não vivermos pelos sentimentos que vivemos uma vida inteira. Nos ajuda, meu Pai, a colocarmos em prática agora, hoje, o que estamos entendendo aqui nesse culto. Nos ajuda, meu Deus, a superar aqueles limites que sempre tivemos para fazermos para pessoas, para fazermos com pessoas o que o Senhor tem nos mandado fazer. Eu oro e peço, meu Deus, que o Senhor nos dê graça para cada passo que devemos dar, para cada atitude que devemos tomar, para cada obra que devemos ter, meu Deus, e para que os nossos pensamentos não sejam mais os nossos, mas que recebamos, meu Deus, e permaneçamos com os teus pensamentos, que eles nos coordenem, nos conduzam e nos levem a fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, agora e consagro cada projeto de conquista. Aquilo que todos nós viemos aqui hoje para fazer, lembrar o Senhor e pedir para o Senhor. Nós cremos, meu Deus, e pedimos que cada um desses projetos, cada um deles que o Senhor primeiro plantou no nosso coração, e essa é a verdade, foi o Senhor quem plantou no nosso coração, foi o Senhor quem colocou na nossa vida, nos deu visão, nos deu, meu Deus, entendimento para orarmos, para pedirmos, para clamarmos, para declararmos, como cada um declara agora. E eu peço, meu Deus, que cada um deles sejam materializados, que
que o Senhor traga à existência cada projeto de conquista, que o Senhor realize, meu Deus, em cada área, que o Senhor cure doenças e enfermidades, porque o Senhor é o Deus que sara, que o Senhor, meu Deus, traga toda a família, eu creio, em corações sendo trocados, eu creio, meu Deus, em pessoas sendo destruídas, de dentro para fora, para serem refeitas, como um vaso que é refeito, meu Deus, na mão do oleiro, como diz a tua palavra. Traz toda a família, traz os pais, os irmãos, os filhos, traz o cônjuge que ainda não veio, traz, meu Deus, esses entes queridos, eu peço, traz, nem que for pelo sofrimento, como diz, nem que for pelos cabelos, traz, meu Deus. Eu peço salvação para essa família. Eu oro para que cada nome que estão nesses projetos, que sejam salvos, transformados. Abençoa, meu Deus. Eu peço, levanta essa pessoa como uma coluna na tua obra, como um Eliaquim, que é aquele que o Senhor sustenta, porque é o Senhor quem levantou para fazer a tua obra. Abre portas, meu Deus, portas de empregos, portas, meu Pai, de vendas, como ainda ontem nós ouvimos e recebemos, e eu concordo com aquela oração. E declaro que essa unção que o Senhor tem para aqueles, meu Deus, que têm situações grandiosas, anormais, meu Deus, para viverem, para receberem, que assim seja feito. Que o Senhor coloque coisas grandes na mão do teu povo, que o Senhor abençoe, que o Senhor, meu Pai, como diz a tua palavra, abra com portas e janelas, que o Senhor abra, meu Deus, o entendimento, para que as obras que ainda não foram ali tomadas, que não foram praticadas, que sejam, que aquilo que está amarrando a vida dessa pessoa, se é incredulidade, se é uma atitude mesquinha, se é uma atitude, meu Deus, de medo, que ela rompa com isso, faça, e que o Senhor possa materializar os sonhos, materializar cada projeto, que essa empresa seja aberta, que esse cliente, meu Deus, seja conquistado, que esse contrato seja assinado, que essa vitória, meu Deus, seja dada pelo Senhor, seja na justiça, seja diante de um grande inimigo, meu Deus, que para alguns se tornaram um gigante, mas acima dos gigantes está o Senhor. E eu declaro, meu Deus, a tua bênção, eu declaro a materialização de cada projeto de conquista. Eu concordo aqui agora com cada oração e declaro que cada área da vida dessa pessoa seja afetada e alterada pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.